Você está ouvindo o audiobookgratis.com.br. Almanjarra. Texto integral. Por 13. M. Almanjarra, comédia em 2 atos, preço R$500 e Rio de Janeiro Imp. Avavapon, Lombard Cities. Editores 7. Rua dos Urives. 7. Almanjarra Ila, comédia em 2 actes, representada pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro Recreio Dramático, em 21 de abril de 1888. Empresa Dias Braga em pecas originais do mesmo actor Amor Inxens, comédia em Loato. O Alígio Lavius, drama em 3 atos, de colaboração com Urbano Duarte. O Barão de Pito assume de Oreta em Eados, música de Adolf Fulligner. O Biloutra, revista de 3.885, em 3 prólogo e 3 atos, de colaboração com Moreira Sampaio. O Arioca, revista de 18.6, em 1 prólogo e 3 atos, de colaboração com Moreira Sampaio. Carçaia Artes, comédia em 3 atos, de colaboração com Aloysio Azevedo. O Cala, revista do 188 i, em 4 atos, de colaboração com Moreira Sampaio. A Dosclala Teodora, opereta em 3 atos, música de Abdão Meepsete Laies. E Eton S. comédia em no ato. O Escravocrata, drama em 3 atos, do colaboração com Urbano Duarte. O Luins, revista de 1887, em 3 atos, de colaboração com Moreira Sampaio. A Joa, comédia em 3 atos em verso. Que Clara e Fagandes, em trio ato cômico. O Iberate, semi de 1 ato. O Trezindarim, revista de 1883, em 1 prólogo e 3 atos, de colaboração com Moreira Sampaio. A Jalaciltina Russa, comédia em 1 ato. Alcuri, revista de 1886 atos, de colaboração com Moreira Sampaio. Uma Noite Fincluro, comédia em 1 ato. Os Noivos, opereta em 3 atos, música de Festa Noronha. A Gícole de Lobo, comédia em 1 ato. A Unduquesa dos Cajueiros, opereta em 3 atos, música de Festa Noronha. Miseiro que o disse. Neiro em 77, revista em prólogo e 3 atos, de colaboração com Lino de Assumpião. E o Vezuera Lies o Bahia, comédia opereta sim 1 ato, música Libânio Toiás. As peças com signal estão publicadas. Arthur Azevedo Almanjarra Cuiia em 2 atos, que o de Janeiro Imp. A Vapor, Luzerombair 3 em C. Editores 7. Ruduzo Raiveis. 7 personagens Ite Ribeiro Macê. Em Macedo Pinto. Ernesto, Joana, Josaleu, Isabel, Misazel. 2 homens. Liacia Assassia no Rio de Janeiro. A qualidade. Almanjarra ato Pliuélio 0 Beatro representa a sala de visitas da Casa de Ribeiro. Cena Plumeila Joana Isabel. Isabel, sentada junto a uma mesa redonda, que deve estar no centro, tem perto de si uma cesta de costura. Joana está sentada num canapé, à esquerda. John, tem paciência, minha filha, figue resi regente. Este mundo é mesmo assim, Isab, enxugando os olhos. Mas eu gosto tanto dele, mano, Joana. Sim, acredito, mas bem deve saber, e o Isab. E ele goste tanto de mim. Apsete ocimando-se da filha. Esqueçam-se um do outro, Joiveb. Joan. Que te hei de dizer? Jamais te aconselharei a que contraries a vontade de teu pai, que tô bem se tem compenetrado dos seus deveres e da sua responsabilidade. Nula. Dos seus deveres de marido, não nego. Mas é assim que a senhora compreende os de um pai. De 8 Almanjarra que serviu essa esmerada educação que recebi, para que lhe me mandou ensinar de dinheiro as coisas e as pessoas, para alirarmo. Nos braços de um tolo Joan. Belinha Isabe. Com ais fuaça. De um tolo de um par de um alnalpato, de um coisa ruim. Aqui tens esta mulher, este traste. Toma-o, enfeita, não é? E apresenta-o vaidoso ao mundo. É um objeto que pão por um punhado de ouro chora. Joan. Não cliores minula filha. Vê que me a ele zibe. Deixe-me cliorar mamãe, que seria de mim se não fossem estas lágrimas. Teria eu bastante for para resistir a tanta contrariedade? Olha, faze de conta que ele moesa. Antes morresse, eu morreria também. Morreríamos ambos. E já que na terra não consentem na nossa ventura, unir-nos-íamos no céu, Joan. Não condenes a leu pai. O muito amor que tem por lhe é que o leva a descobrir nesse casamento a tua helicidade. Ao ver que com calma, deixa estar. Eu falo-lhe. O desce ao proscênio. Et Isab, vivamente. Fala-me, mamãe.
obeijando-a. Que bom se conseguisse, Joan. Quem sabe, serei eloquente. Mas só patrocino a tua causa sob uma condição, Isabe. Sei quá, não chorar mais promelo. E n'enxuga bem os olhos, vê? Ninguém dirá que aqui estiveram lágrimas. Joan. Tolimos para a sala de jantar. O sol já bate na janela, não se pode parar aqui com zero calor. Vamos vindo um soluço de Isabel. Talvez saia tudo à medida dita dos nossos desejos. Deuseiro permitia. Toma o cestinho de descosturar. Saindo com a filha, ninguém mais do que eu deseja vê-lo feliz, e preciso acabar de uma vez por todas com essas lágrimas que... Perde-se o resto nos bastidores. Cena 2 Ribeiro é retresto a Abe, trazendo Ernesto pelo braço quase à força. Faça favor de entrar, senhor Alberto. Ato 1º 9 em. 0 senhora dar-lhe conhalherlo. Ernésio, rim, e minha andou. Pois faça favor de entrar, senhor Ernesto. Esta nossa humilde choupana, não a repare. Aqui tem uma cadeira. Sente-se. Não sei como agradecer tanta bondade, senhor Ribeiro, e Tibi. Eu é que devo agradecer, bom senhor venho em hora. Homem nenhum. Ora, não vim preparado. Ova é um espelrim. Está perfeitamente. Minha mulher e minha filha não são de cerimônias. Não lhes faça muitos cumprimentos. É pinós em mau costume, senhor Iu. 5 NLS. E mesto. Concluindo, senhor Tatlamir bem que bem veio e tem uma filha de 18 anos. E... Ah, sim, Rabe. E se o meu Manuelito estivesse vivo, devia ir até a sua idade. Que idade tem? Eu, 25 anos, Raíbe. Ele estaria com 23. Ora no céu. Foi talvez melhor assim. Resta-me a belinha, Embe. Rilinha ali, é a menina Raíbe. Kena. Conto muito breve convidado para o casamento dela. E bebê. Nada que elas, em chegando a certa idade, é preciso arrumá-las, quando não ficam para ilhas, e não acham quem as pretenda, a não ser algum troca-tintas, mais namorado do dote que de outra coisa. E o nome do noivo. E segredo. Ribe. Eu não tenho segredos. O novo é o comendador Domingos Rastos conhece, e bem. Conheço um condador Domingos Bastos, mas não pode ser esse. Porque bem... Porque esse G não é criança, Ribe. E julga o senhor que eu dava minha filha a uma criança? Ah, isto o modo de fio e... Ribe. O Domingos é um homem leonado. Não leve a goria de inventar a polvora, não seis nenhum fura-paredes, mas tem muito bom senso e uma oduzia de patacas. Bem... Mac Ribe. E que o que? Desalmanjar Irene. Uma menina de 18 anos, Ribe. Ora pelo amor do Lio, senhor não Bena. E quem? Oi. Ora pelo amor de Deus, senhor Ernesto. Tão bem é dos tais. Mão admira, nedade. Achava talvez mais acertado o casal aí um. Perdão, não digo isso, nem é da minha conta o que se passa no seio de sua família. Naturalmente a Nina estima o seu noivo, e nesse caso Loibe. Engana-se. A pelinha não quer vê-lo nem pintado. Anda embeiçada por um pelintra, e não há meio de fazê-la chegar-se ao rego. Nesse caso, desculpe a franqueza de um indivíduo que conhece apenas de alguns minutos. Faz muito mal, senhor Ribeiro. Os casamentos de conveniência são sempre muito inconvenientes. Ora aí vem o senhor. Não admito que ninguém mais do que o que interesse pela felicidade de minha Lília. Preso-me de ser bom, e... Aldo, a intenção é boa, os eiteitos é que são detestáveis. Aí eu sabe que mais. Vou fazer 54 anos, senhor Alberto. Ernesto encolhe os ombros. Tenho levado uma vida bem governada, e dei muito me tem servido a experiência do mundo. Quando me casei a Madarna, se quer que lhe diga, não trouxe-la muito por boa a cara da casa do pai. O homem era da minha tempeia. Podia ignorar muita coisa, mas sabia raitamente onde tinha o nariz. Ora Deus, minha mulher em pouco estava quem que não parecia a mesma. Temos sido muito felizes. Não se argumenta com exceções, Raib. O mesmo há de acontecer a Abilia. A princípio muito desgosto, muita choradeira. O arrenhedando. Quero ir para o convento, vou tomar verde Paris, não toco mais piano. O natural ente aí depois. É meu maiudinho, onde porei. Nem me sempre assim sucede. Ergue-se, olhe, e tem o senhor um exemplo. Lá eu vou. Eu gostava muito de uma moça.
Rib, erguendo-se. Que foi obrigada a casar-se com outro homem. Rib. Vedi uma história muito comprida. Soubesse quanto soitremos um Rib. Ato pilimelilo 11 men. Quanto soitremos ainda, Gibib? Pois continuem. Se continuamos, Lib. Liela, a casada, é Rena. A do Moses. E mostra-lhe ainda muita amizade, né? Amizade uma, Rib. A Erran. Leias muito um Rib. Ren. Amor veemente, entranhado, profundo. Amor que só com a morte acaba um dia. Pois essa imoralidade que a igreja santifica e a sociedade legaliza, zer o casamento de conveniência, é lá bastante forte para destruir o sentimento do amor em dois coracões apaixonados e jovens. Reib, poeta, está perdido. Irinen. Aceite o meu conselho, senhor Ribeiro. Deixe a menina a livre escolha do seu noivo e pese bem as consequências de uma união forçada, Rebi. Ou as consequências, uma recordação que naturalmente lhes pode desvanecer em 6 ou 8 meses. Mas que depois, em vindo a filharada, Irnan. Mas saiba, meu caro senhor Ribeiro, que eu vou à casa de Iré... Fale mais baixo, Irran baixando a voz. Quando o marido não está, bem entendido. Ao gesto de admiração de Ribeiro, deu parecer-lhe muito leviano contando-lhe estas coisas. Mas quero abrir-lhe os olhos. Ainda o outro dá não posso lembrar-me sem que minar. O indo-se Rib. Rindo-se, ainda sem saber de quê. Que foi? Rindo-se, sim. Estávamos ela e eu na sala de Vitasas porque eu da preso nunca passei da sala de Xizitás. E dizíamos um ao outro essas mil frivolidade. De amor que jamais variam, no entanto sempre nos parecem novas, quando ouvimos passos no corredor. Reib, rindo-se muito. Querem ver Garocujuan? Pois quem havia de ser? Não tive outro remédio senão esconder-me num guarda-roupa. Rib, muito serio, puxando um botão do casaco. Jossi, um guarda-roupa na sala de visitas, ao manjarra. Texto integral. E Remy muito serio. Sim, senhor. E eu lhe, explique-me. E eu lhe explico, eles mudaram-se há pouco tempo. E o guarda-roupa, um guarda-roupa emisos disforui incomensurável, um guarda-roupa que parece uma catedral, não coi nenhum dos quartu. Foram obrigados a colocá-lo na sala de visitas. Até que o substituto ora saiba. De modo que foi uma providência. E naturalmente. Se não fosse o guarda-roupa, mas que está lá passei hora e reia dentro daquela fornalha, aí, feito. Não lhe ficou vontade de lá voltar, e bem. Ao guarda-roupa, não de certo. Mas na sala já lo estive 2 opses depois disso. Raib. Rapazes. Hack. Este exemplo devem vetar menina nem ao comendador Domingos Bastos. Reib, ora Deus, de que vale o homem sem dinheiro, e de que vale o dinheiro sem homem? Mas e a gente que não vem, a fala no mal. Cena 3 os mesmos Joana e Zalol. Chamaste-nos, Manuel e João Prinhentos juntos entre as 2 senhoras e Renestor. Desejo que conheçam o meu salvador, João. O teu salvador? Que verdade! Este senhor salvou-me a vida. Seu esposo exagera, muita senhora, fui obra do acaso, montes mais do que faria outro qualquer no meu lugar, entretanto, pegou-me no braço, obrigando-me a acompanhá-o até campo. Para apresentar-me a vossas excelências. Altulão, aqui não admito excelências nem senhorias. Guarde essas farolias para o I e o Elif. Minha família dispensa as Joan. De certo, senhor. Como se chama? Raibi. Oena. Lumesto de Rarros, seu criado. Ernesto, ermito, sempre me engano. Assentas-e a todos e o iminga do vaca, trazoindo a cara do acaca, e quatro primeiro é muita boa. Também o nascimento é obra do acaso, e a gente a quem renais ama, abaixo de Deus, é a seu pai e a sua mãe. Ora imaginem que eu parei para a guarda velha encomelar 50 garrafas de cerveja arataracacando, quando ao passar pelo largo da Garioca, uma maldita casca de banana me faz escorregar e me cair sobre os trilhos justamente na ocasião em que é passar um bonde. Lon. Milden. Ora, o bonde ainda vinha a meia lé, ib. Ora, vivo amigo, se o senhor não me houvesse puxado para fora dos trilhos, e ren, modestamente, que o Auri. Estávamos a estas horas, você sem marido.
Os vi, eu sem vida. Eu é que é mais no e-mail. Loan. Vejam que brincadeira. Um rume debaixo de um corro de gargalhadas, e ren. Os homens são perversos. Todos se nem quando alguém leva um trambolio. John. Confesso o meu pecado, Sr. Ernesto. Se vejo alguém cair, quero ficar sério e não posso. E um riso involuntário, Rair. E então as senhoras tem sempre a caninha na água e continuando a narração. Mas como ia dizendo, e um fiveu ergo-me. Ou antes, o Sr. Alberto ergue-me, eu lomos dizer o braço, e obrigou a vir até cá para apresentá-lo a Jaz. Vocês diz-lhes quem é de se ter a conto que tique amigo da casa, e não deixe-no visitar algumas vezes. E John! E solteiro, Sr. Ernesto, Muirin. Solteiro, minha senhora? Mas tem família, Renjoc. Nem aqui nem em parte alguma. A variola o ano passado roubou meu derradeiro parente. Fica para almoçar conosco, irmã. Sinto não poder aceitar o convite de vossa Ray. Rindo-se. Costumo almoçar em casa do Giatro, e são quase horas e o rio. O senhor Ernesto é guarda-lívios de uma casa muito importante. A Isabel, que desde o princípio da cena tem estado triste. A folharrão álbum, então, menina. Você não diz nada. Parece maturo, sabe? Nada tenho que dizer. Ian. Tenho notado que este triste, minha senhora. Ive, meu natural. E 14 ao manjar Raib. Deu-lhe peale sem o er? Que nisso as mulheres são mesmo assim. Qualtier comesas a moína como as almas alegres choram por um nada e riem-se por dar aquela palha. E o Iken? Não diga isso. Quantas vezes se enganam os homens que assim pensam as mulheres são uns pobres entes, cujos direitos desconhecemos, cuja liberdade semos. Quantas angústias silenciosas, quantas dores que não se dizem. Quantos sentimentos e calão justificam essas lágrimas sinceras e apaixonadas, a que eles emprestam sempre uma origem futura e ridícula. Ibe. Com licença, vou tirar esta albarda. Com cataca, não posso estar senão de Rodak. Sai. Secna 4 Ernesto, Joana Isabel, depois Ribeiros. Papai não toma estas coisas a sério. Diz que é poesia, Joana. Em nome do meu sexo, agradeço a generosidade de suas palavras, Sr. Kensto e Bimbi. Nada tem que agradecer, minha senhora, é a verdade. Quem sabe se Dona Belinha sabe? Quem disse ao senhor que eu me chamava Belinha Beck? Cois era o senhor seu paisá. Akean, quem sabe se não tem magoas secretas Vivam ente. Eu amo o Ibi, a Joana. A vossa excelência compete sondar aquele coração. As mães não sondam, adivinham. São como certos médicos experimentados, que não precisam tomar o pulvo ao doer a saber se tem febre. Tem tão bons olhos, John. Os olhos do coração vêm muito longe. E Ren. Quiser o senhor Ribeiro, não os terá miopes. Vivam um ente. Cegos completamente cegos, Joan. Belirrenha. Sei a historia do seu projectado casamento, Joan. Ele disse-lhe, quem? Não está completamente cego, tem cataratas apenas. As cataratas o perlice com facilidade. Outro primeiro, Joa. Sim, mas falta o cirurgião. Deve ser a senhora, Lhe poderei ajudá-la se quiser. John. Eu. Como eu lhe agradecerei, Lin. Olha aí, vem. Indo ao encontro de Rebeu, me ordem, senhor te bebeiro, durme suas ribe. São horas, as de parte para o sul de hoje para essa correspondência, por fazer ib. Não quero desviá-lo de suas obrigações. Se no domingo há de vir jantar conosco, na Tepevé, já minhas Isabi. Até domingo, senhor Ernesto, João. Estimei mui. Tu conheceu e agradeço de corraçal ao serviço que Isabe. Lambem eu, senhor Ernesto. E Beth, varrê-lo amor de Deus, minhas senhoras e até domingo. Vai apertar a Nilde Ribeiro, Rabi acompanha-o até a escada. Nada não se incomode. Aí existe. Novas e ultinhas cortesias Ribeiro e Ernesto foi pelundo a Senaver Joana Isabel. Não lhe pareceu tão almoço, mamãe? João. Sim, mas vai lá para dentro. Quero agora lalar a teu pai. De uma voz de Kib. Põe o chapéu, senhor Alberto. A voz de Ben. Rutzlo. Ouve-se reberuir, Jessa. Vai falar-lhe a meu respeito, mamãe. João Mois então ão. Vai para o teu quarto, e não nos venhas interromper Isabe. A mãezia, abraça e sai a correr. Joana senta-se. O 16 ao manjaiu e aí te cena 6 Joana Quideiro. Oi, Johnny Pé.
Parece-me um excelente rapaz, apesar ilo guarda-roupa. Havia saim pelo alador. John, sentada Manuel, parando. Venha aqui cá, seu aqui perto de mim, Ligeia. Temos namoro? Olha, Erquito, depois de 20, depois de 4 anos de casados, não mais graça. Nos sentamos, Tô. Que deseja? Loão. Desejo saber que papel represento nesta casa. O agora, e desejo saber papel. Ribe. Já ouviu e Juju não sorriu, e não pude perceber o sentido de suas palavras. Trata-se do futuro de sua Lilia. Ribe. Logo, Joan. Sua filha também é minha. Natur! Mente a nossas. É até mais minha do que sua, eu sua mãe. Dizer o senhor é apenas pai, Ribe. Não, Ax. E de bom aviso me parece consultarem-se as mandos se pretende dispor dos filhos. Ir Ribe, depois de uma pausa, e respondo sem retoricas nem palanfrórios. Olhem para mim, parece-lhe que tem um ti na testa, Joaque. Eu lhe devia fazer essa pergunta. Rabi. Se a lizesse, eu responderia que sim. Levanta-se era o que faltava, eu que envelheci no trabalho. Que tenho o espírito adurecido, devia para tomar uma resolução seja a responsabilidade a minha é minha, imediatamente minha, consultar uma senhora, e então uma senhora 14 anos mais nova do que eu. Joana encosta a fronte na mão, rara ouvir destas e outras. Ina. Não é bom que doas a nossa Lilia a esse homem honrado e maduro para quem a destinaste. Vai ao jardim do Salfa-Auna, vai à água do ouvidor, e procura um peralvilho, um boneco, e mete-go em cá carmesa, lopa lavada e gomada, e tua filha e nossa Lilia também lo é peausa. Durante aqui tal passeia de um lado para outro, a tu primeiro com as maus bolsos das calças. Quando eu apebo de isto quando mais deu seu pai? Lém. A senhora arabatia com os pés e arrancava os cabelos, maldizendo uma sorte invejável. Mas Joana encara o ente. Invejável sim, senhora, tomaram-na muitas. E bindas e nessa ocasião contou-se o seu pé à sua mãe. Duan. Não consultou, não senhora, e meu sogro é dos meus, e minha sogra lia romances, e a senhora também os lê, e sua filha. E nossa filha que para isso é que serve o dinheiro que gastei com os mestres, Joan. Atende, Manuel. É em nome da felicidade de Belinha que te falo, Ilibe. E nós não fomos tão felizes. Foste o tua, não, Joan? Porque fui sacrificada a avontro de ferro e de meu pie, porque fui obrigada a renunciar a todas as minhas aspirações e vi desfeitos, como um castelo de fumo, todos os meus sonhos de ventura. Besdece. Pois quiser o tempo se encarrega de tudo aniquilar, sou feliz agora, sou Elis, entendes? Porque me revejo em minha filha. Muito será condená-la também ao sacrifício, muito será renovar contra essa pobre criança a penosa situação que precedeu ao nascimento do nosso primeiro filho, Rabe. Que queres tu dizer, mulher? Joan. Só depois do seu nascimento principiei a amar-te. Odiei-te a princípio, porque não te podia honrar, amei-te depois, porque Deus mo ordenava nos sorrisos de nosso lírio. Rabe. A tua situação penosa só durou 1 ano. E muito sacrilicar-me é 1 ano de provação, João. Mas durante esse tempo a mulher tentada vacila muitas vezes entre o amor e o dever, Rabe. A mulher tentada. E foste tu, e tentarrante, Joan. Sim, e vacilei. Sossega, Rabe, com um suspiro de alívio. Ah, João. Mas cartas sobre cartas recebi, Joan. O tira da ira ribeiro um seteiaço de cartas. Ribe, fechadas, Joan. Fechas há 24 anos. Não asário para provar-te a minha honestidade quando tais apresentasse mais tarde, intercedendo por uma filha que por vendo Almanjarra. 3 Almanjarra, tura 0 celos desce como nos deu. Eu fui forte e venci, ela pode ser fraca e ceder. Vê o que fazes. Historias, casou-a com Zero Comendador, e casou-a bem e João. O moço a quem ela ama e com quem deseja casar-se é de boa família, e tem um meio de vida honesto, Abe. Não me agrada Trezuan. Também bem não agradava meu pari aquele que eu amei, e no entanto a Abe. Foi presidente de província e é ministro, mas caiu 0 partido, e hoje não passa de um pobre advogado sem renda certa. Ora viva, Joan, Brandaniente. Convence-te, Manuel. Baby Maunó. Convencer-me de uma asneira. A pequena ou casas assim com o comendador,
ou faço uma estralada que vai tudo raso 7 Joana Ribeiro, Isabel. Texto integral, parte 3. Isab, entrando e lançando-se aos pés do pai. Papai, Bibi, embaraçado. Menina, tenha juízo. Não seja tola, já sabe. Erguendo-se e caindo banhada em larrinha-se nos braços da mãe. Mamãe, a voz mais de Maqueido. Licença para mais dois. Isabel limpa apressadamente as lagrinhas e disfarça. Rosalia aparece ao fundo, acompanhada por Macedoa. Ribe, entra Macedo, Dona Rosalia entrando. Navio Joana, Isabel, Ibel, Macedo, Rosalia. Macedo dirigo-se a Ribeiro e Rosalia, Joana e Isabel. Como vai isso, Ros? Como estão? Abraços, beijos, etc. Rosalia vai cumprimentar Ribeiro, Macedo, Joana e Isabel indo. Senhora cada vez mais Beyoncé. Ora vivam. Minhas senhoras e agiu primeiro 19 às 2. Senhor Macedo. Jogo de cena ao cuidado do ensaiador Mac. A menina tem os olhos vermelhos. Esteve a chorar, Ros. E verdade é agora o belinha e que tens tu, Isab. Mac. Quem bem nada não se afoga. Ei, Rebe. Asneiras morreu-lhe um dos passarinhos, Mac. E as mulheres não choram senão. Biuendo-se Padre, Filhos, Espírito Santo João. Senão porque senhor Macedo riu. Desculpe, dona Joana, meu marido não sabe dizer o que diz. A grupo das 3 senhoras. Já tardavam remoque, entre dentes. Mal criaram a Ribeiro. Minha mulher queria almoçar hoje com vocês, e eu acompanhei-a porque preciso falar Raibi. Estou às tuas ordens, Ros. A causa principal da minha visita é saber por que as senhoras não têm a pai parecido. Depois que nos mudamos ainda não nos deram esse prazer. E que tal a casa Noros? Eu dou-me bem em toda parte, Mac. Tem bons comados, todos muito acanhados. Ribeiro, imagina que o guarda-roupa está na sala de visitas, porque não cabe em nenhum dos quartos, e Ribe. Henrus. E verdade temos que substituí-lo por outro mais pequeno. Também um almanjarra daquelas Mac. Nunca vi um guarda-roupa tão grande. Podia uma família morar lá dentro à vontade. Ei! Ross, a Isabel. Disseram-me que você foi a Timas corridas com um vestido muito bonito. Admoso Tramó, Isab. Com todo prazer. Minha mulher gasta uma fortuna em vestidos. Padre e Filho, Espírito Santo João. Com licença, vou dar algumas ordens para o almoço. Dona Rosalia querendo entrar, nada de cerimonias. A senhora sabe. Vai saindo e volta. Dê-me o seu chapéu e a sua capa. Rosalia dão-lhe o chapéu e a capa. Jonas sai. Rosalia e Isabel abraçadas. Valper ao fundo a Ribe, a Macedo. Mas sobre que me querias falar, Mac? Sobre esta carta que recebi de um freguês de Minas pedindo-me uma moratoria. Quero que me acone um 20 a almanjar rara-se-lhe sobre este negocio. Tu és um homem feliz, liquidaste a tua casa, vives dos teus rendimentos, não tens que dar satisfações a ninguém. Invejo o teu sossego, pudesse eu e faria o mesmo. Ibe, deixa-te disso. Dar-me a carta, e vamos para o gabinete, onde estaremos à vontade, Mac. Saindo com o Ribeiro a Isabel, que desce ao proscênio, sempre abraçada a Rosália. Então, menina, o passarinho foi-se rem, Nodossa em Ribeiro e Macedo. Cena 9, Rosalia e Isabel, Riles. Idiota e outro tonhamos lá. Agora que me estamos sósia, diga-me, por que estava chorando aí, Isab? Você para que o pergunta, se não me dá remédio, Ross. O remédio pode vir de quem menos se espera, Isab. Papai quer por força que eu me case com o co-emendador Domingos Daslos. Um homem impossível, Ross. Conheço, parece-se muito com meu marido. Isab, você sabe que eu gosto muito do Alfredo Lemos, e que o Alfredo Lemos gosta de mim. E seu pai também sabe disso, Isab. Sabe, mas é inflexível. Não cede nem às minhas lágrimas nem aos pedidos desse mamãe. Rosalia, que será de mim, Ross? A mesma pergunta fazia eu quando era noiva daquele tipo. Hoje não me queixo. Você quer um conselho. Odeça seu pé e ase-se, e depois de casar tão inútil a gostar do outro. Rosab. Admira-se desta linguagem que quer. O casamento perverteu-me. Já não sou a mesma. É provável que venham a falar de mim. É possível até que já se fale. Mas que me importa uma sociedade que consinconte no nosso sacrilício, que não tem urna voz que se levante em nosso favor, Zab. Lalia, quando me eros,
Exigiram que me esquecesse dele. Debalde protestei. Levaram-me a uma igreja 5, ato 1, como se me levassem a um leilão, e deram-me aquele ridículo companheiro para toda a vida. Para toda a vida, Belinha. Faltou-me energia, não me falta amor. Não tive forças para repetir o marido, é natural que as não tenha para repelir o amante, Isabe. Pois você? Resoluta. Sim, ele vai à minha casa. Ame e apropria a casa nas horas e meu marido não escá. Isabel afasta-se instintivamente a ou. Não se afaste de mim. Não sou ainda a mulher em porra. Entretanto, não sei se terei forças para não aviltar e materializar o meu afecto. Ele nunca passou da sala de visitas. A princípio te esquisiva a sua presença, ingi muitas vezes que não gostava de o ver a ele, mas saboreava intimamente o inefável prazer da sua companhia. Hoje eu sou a primeira a pedir-lhe que volte. Como acabarás tu, meu Els? Rindo-se, ainda o outro daia. Rindo-se, genher, a coisa tem a graça realmente, o Isabe? Sorrindo-se tristemente com algum interesse. Que foi? Estávamos juntos, ele falava-me de amor, dizíamos não sei o que horror. Quando, de repente, ouvimos passos no corredor, Isabe. Eras e o marido Rus, fazendo um signal afirmativo com a cabeça rindo-se. Não tive outro remédio se não escondeu. Sabe onde? No tal guarda-vestidos, na almanjarra. Rindo-se nervosamente, case-se, Belinha, case-se, e o Sinfoite. Osalias, Isabel Ribeiro, Macedo, depois Joana. Maete, continuando uma conversa. Pois grande novidade Rine dá você. O casamento é pechincha lá, isso é, mas tenho pena do Domingos. Isto de homens de certa idade terem de aturar crianças. Eu diga, aponta para Rosalib. Ribe. Macê, eu que o diga. Piati é filho, é espinto banto. Ribeiro fica pensativo. Ross, a Isabel. Olhe só para aquela cara, Joan. Entre almoçar. Rib, como despertando. Mac, boa notícia para o pai da criança. Rib, vendo que Russa ali e a Isabel não se enhesem. Não querem. A Macedo, sabes que mais? Vamos indo. Eles que venham quando lhes apertar a fome. Mac, vamos nos que eu levo a roupa. Isso são os dois. Cena 11, Abel e Trezel e Joana, Ross, erguendo-se a Isabel. Vamos também. Encaminha-se para a porta. João, envo baixa a Isabel que se regiue. O desesperes. Isabe. Ora, mamãe, se não houver outro remédio, que hei de eu fazer senão casar-me com o comendador? Vai dar o braço a Rosalie e saem ambas, acompanhados por Joana, que se mostra estupefacta. Cai o panoche. Ato 2, o teatro representa a sala de visitas da casa de Macedo. À direita, Zero e Nor guidar na roupa de Cifalion no segundo ato. Cena primeiro do Rosalia em ambos sentados. E levantando-se consultando o relógio. São o Raso e Ross. Saduan. Não posso ficar mais tempo. Temos amanhã em Papete para o norte e a correspondência está por fazer. Ross tomando-lhe a mal. Até quando, Ihan? E Ross. As mesmas horas, Ian. E as mesmas horas. Não se esqueça do signal. Meia folha da janela encostada. Senando. O beija-lhe a mal vai a sair e para em fri e ente ao guarda-roupa ainda não olho para este diabo, que não me lembro que é a hora e meia que passei lá dentro. Quando se remove daqui este colosso, Ross? Creio e de hoje mesmo sairá de casa. Meu marido ficou de mandar cá um homem para desarmar-o e levá-o não sei para onde. O guarda-roupa, olhei, já vá cedo. Ato-se Macedo. Suba um Rosalia dá um girito, Ernesto mete-se no guarda-roupa, ela fecha-o e guarda a chave. 24 ao manjar a cena do Ernesto, no guarda-roupa Rosalia, Rosomos Máquina. Entrem, o apontando para o guarda-roupa. Está liseiro bicho, pode desarmá-lo. 2 som. Que monstro encaminham seu super ao guarda-roupa. Que é da chave? Um instante. Não quero desfazer-me de te mover. Flamerus. Não quero que ele saia de casa, mas... Pois a senhora não foi a pedir-me que Zero pusesse fora de casa quanto antes. Ainda esta manhã não conversamos a esse respeito. Não fiquei de trazer estes homens para desarmá-lo e levá-lo. A senhora não esvaziou ontem o Ross. Mas reflecte e arrependi-me.
E um belo traste não se encontram dous assim no Rio de Janeiro. Mac, isso é verdade, este é único. Mas a senhora há de convir que não é um movei proprio para se ter na sala de visitas. E nós não temos outro lugar e é a casa onde o possamos acomodar, Ross. Não ficamos nesta casa? Procuraremos outra onde haja um quarto em que ele caiba. Não ficamos nesta casa, Padre, Filho, Espírito Santo. E hoje se ainda esta manhã a senhora disse-me que nunca morou uma caga casa que lhe agradasse tanto. Sim, Mac. Senhora e Ross, então foi por ironia, e uma casa impossível edificada num terreno panoso. Estou aqui, estou doente, Mac. Valha-me Deus, e a senhora é a moca mais caprichosa que zer o sol cobre o Ross. Impossível, se não me queria assim, não se casasse comigo. Mac tem razão. Não me posso queixar senão de mim mesmo. Quem rei mandou-os? Lembre-se de que não estávamos, Mac. Aos 2 homens 5, inham paciência. A senhora não quer que esta almanjarra saia de casa. Pois que não saia. Tomem lá 10 tostões pelo trabalho de cavir e desculpem a maçada. Dão dinheiro aos homens. Muito obrigado. Em precisando de nós lá estamos. A senhora pôde mudar de resolução, Mac. Bem, a Trinizê Rosalia Macedo. Mac, sentando-se, pois saiba que comprei para a senhora em casa do Costrejan um guarda-roupa cata com 3 espelhos e um Ross. Prefiro este. Podes fazer a compra, Mac. Se temos este, que vale por 10 para que outro Ross. Ei, pausa, o senhor fica, mas fico. Se adivinhasse, não tinha cá vindo, limitava-me a mandar os homens. Uma vez que vim, fico. Que vou fazer no armazém estas horas? Demais a mais, está muito calor lá embaixo na cidade. Jantaremos juntos pela primeira vez em dia de semana. Levanta-se e contempla o guarda-roupa. Que diabo é mesmo um monstro, como lhe chamou aquele Mariola? Onde tinha eu a cabeça quando comprei isto? Por que fechou-se? Por nada, fechei, Mac. Isso não é a resposta que se deu. Tanto é que a dei, Mac. Não é efeito sem causa. Acho esquisito que a senhora fechasse um guarda-roupa vazio, Ross. E quem lhe diz que ele está vazio, Mac? Ora essa. Eu posso ter alguma coisa lá dentro guarda-ma. Ora qual? O que poderia a senhora guardar ali? Tanta coisa. Um homem, por exemplo. Mas se... hein? Com essas coisas não se graceja, menino Ross. Pois não acha esquisito que eu fechasse um guarda-roupa vazio? O senhor Césio disse, é porque alguma suspeita lhe atrasou o espírito. Ao manjar, texto integral. Parratro Mac. Padre Filho, Espírito Santo e eu pude lá imaginar semelhante de coisa. Tanto imaginou que está doido por me pedir a chave. Fique-se lá com a chave, pelo amor de Deus, diga tolices, Ross. Pois saiba que está ali dentro um homem e Mac. Se quiser convencer-se, abra e verá. A cruz tem a chave. Menina quer divertir-se à custa de seu medo. Lembre-se que eu podia ser seu pai. Ross, com um suspiro. Lembro-me sim, e a todo instante, apresentando-lhe a chave. Não quer certificar-se, Mac. Ora, não me aborreça. Veja que estou falando, se riu. Na sua ausência veio cá um homem. Um bonito rapaz de quem eu gosto, e já se despedia quando o senhor entrou inesperadamente. Ele licou atrapalhado, escondeu-se ali. E eu fechei o acha. Aí está a razão por que não consenti que tocassem no guarda-vestidos. Mac, e o previno-a de que essas brincadeiras são de muito mau gosto? Senhor ficar em cessa. Infalivelmente tudo descobriria. Prefiro dizer-lhe tudo e entregar-lhe a chave. Mas acautele-se, o homem que lá está metido é resoluto e valente. Tomando a chave, eu vou abrir o guarda-roupa, mas veja lá e se estiver vazio, zango-me porque não tolero encambandeiras desta ordem, Ross. E se não estiver vazio, se não estiver, caindo em si zango e se não estiver. A senhora obriga-me a dizer tolices. Aproxima-se do guarda-roupa e ete a chave na fechadura. Pros, com ir serenidade. Senhor Macedo Mac, voltando-se. Vem aqui a Ross. Aproxime-se, obedece. Ponha-se de joelhos, Mac. Em Ross, de joelhos em Mac. Menina osso. Então não ouve? Macedo ajoelha-se, peca-me perdão. Ato 2º 27. Perdoa Ross. Por ter duvidado de mim, peça-me perdão.
ou vou imediatamente para a casa de meus pais. Padre Filho e Espírito Santo, quem foi lhe disse que eu duvidei, Toda a cena foi imaginada por mim, para experimentar o grão de sua Vianfuvimac. Pôde ficar certa Rosalia de que não desconfio de coisa alguma, mas se a senhora desconfia que eu desconfio, fixo-lhe que me perdoe, Ross. Está perdoado. Vá buscar os homens, Mac, levantando-se. Que homens, Ross? Os homens que têm de desarmar e remover o guarda-roupa, Mac. Agora, Ross. Já, não quero que aquilo fique em casa esta noite. Agora ainda mais raiva lhe tomei. Mac, mas amanhã temos tempo, Ross. Ai, Monsenhor sabe como eu coprio chosam quando quero e Mac. Lavo hora os meus pecados e Ross. Ai, injustamente um bonde. Mac. Padre Filho e Espírito Santo sai. Rosalia vai para a janela e depois de algum tempo, como uma tranquilizada por Macedo ter tomado o bonde, corre abrir o guarda-roupa. Ernesto saiu itutu pálido, cruza os braços e contempla. Cena 4, Rosalia Ernesto. Irhan, ouve tudo. A senhora é de muita força, Ross. Hoje, Pico assim brinca com os nervos do homem e sabe que mais. O silêncio e a sombra de aquele armário precisa admirar meramente a reflexão. Esta vida de continuos sobresaltos não pode continuar, oferece-me um lugar vantajosíssimo em Paulo. Peço-me permissão para aceitá-lo. Lor. Ora essa no senhor é solteiro, é livre como os pássaros. Murren. Com que frieza me diz isso, almaja já Ross. Naturalmente, este minuto bastou para lhe fazer uma impressão de muito tempo. Supus que o senhor saísse do seu esconderijo entusiasmado pela minha astúcia, mas vejo que só lhe pode agradar a vulgaridade, o comum. E muito limitado o seu ideal. Deu boa viagem. Felizmente as coisas não chegaram ao ponto de lhe darem o direito de me fazer corar. Cruzar impertinentemente os braços diante de mim e dizer-me que sou de muita força. Que faria o senhor se eu tivesse cedido à brutalidade dos seus desejos? E, descobrindo-se e preparando-se para se justificar a Rosalio, a voz de Rei Bitedaru. Cavou entrando. Rosalia dá um gérito. Ernesto fugei para o guarrede ao rúpio, ela fecha-o, mas deixa ficar a chave. Ribeiro entra a tempo de vela ficear o movei. Cena vê Ernesto no guarda-roupa, Rosalia Ribeiro. Raíbe. Estaca ao ver Rosalia frente do movei. Voltam-se. Esteja onde? Arrependeu-se Ribe. Nada, Ross, aproximando-se dele. Então, não me falia, passou. Como passou, Ibe? O rei, obrigado. E a senhora, Ross? Boa, estou achando assim com uns modos, Ribe. Igu. Rindo-se, ora, eu sempre sou um grande pedaço d'asno. Mas sentando-se, tratemos de outra coisa, de preto chapéu. Mas por enquanto não tratamos de coisa alguma, Ribe. Loelo que vejo, a madama e a pequena ainda não chegaram, Ross. Não devem tardar. Fiquei de vir ter com elas a Cuai. Andam a fazer compras. A preparar o enxoval. Sairão de casa resolvidas a vir jantar com as senhoras. Mas o senhor parece-me assim um tanto embaraçado. E Ribe. Uma tolis? A segundo Ross. Vai. A senhora vai rir-se ou zangar-se. Uma. Ross, sentando sendas e vera sabe. Sou calma casar a pequena, mas o noivo repõe hoje em Ross. Sim, Raibe. Faça-se de novas. A senhora sabe disso tão bem ou melhor do que o Ross. Eticlivamente sei que Belinha tem certa inclinação. Muito pronunciada. Teira uma carta do boljo, depois que elas reiretem, apanhei esta carta nas mãos da cozinheira. Veja se isto são coisas que se escrevam. Lê meu Alfredo e o tal Ross. Alfredo Lemos, um excelente rapaz. Raibe lendo. Meu Alfredo, não sou bastante forte para resistir à vontade de meu. As minhas lágrimas e as considerações de minha mãe não tiveram eloquência bastante para envolver de sua tiranica resolvê-lo tirão. A quem adoro mais que a própria vida. Tal, que és o meu Deus e o meu tudo, conta sempre com rancor amor. Ante depois desse comércio infame, que se vai chamar o meu casamento. Tu, Isabel, que lhe parece, minha senhora, mi Ross? Parece-me que o senhor não deve constrangê-la. Ribe, isto copiou ela sem dúvida desses romances índices, que só servem para transtornar o juízo às raparigas. Não foi outra coisa, mas vamos ao caso, isto foi apenas uma preliminar.
O outro dia esteve em nossa casa um moço por nome Alberto, que me arrancou as garras da morte, ou antes, as rodas de um bonde. Vem a dar no Enzo, reparando no guarda-roupa e erguendo-se. Esta é que a tal manjarra de que me falou Macedo, aproximando-se do Inovel, na realidade é enorme a abrir. Rose, com jeito, não abra Raib, desculpe. Rose, perturbada, acabe de contar a história moço que o livrou das garras do bonde. Raib, ou das rodas da Mioava. Senta-se. Participando eu ao tal Ernesto Ross. Ernesto Raib, conheceu-o. Mecui, Silho Almanjarra Raib. Ross. O senhor tinha dito Alberto. Raib, e que sempre me engano. Seja que santo for fora pro nobis. Participando ao tal Alberto Ross. E ao Alberto Ernesto Raib. Ernesto é. A pausa Ernesto Alberto. Participando-lhe eu que a casara relinha, contra sua vontade, com o comendador Domingos Rastos, que ele conhece, aconselhou-me a que não contra-reasse a pequena. E mais isto, e mais aquilo, e para dissuadir-me do meu prosito, contou-me a história de um guarda-roupa. De um guarda-roupa, Hebe? De uma almanjarra como aquela, que também não cabia em nenhum dos quartos da casa. Ross. Sim, Raib. Bom dia, Henco Alberto, quero dizer, Ernesto. Estava num doce colóquio com certa senhora caçada, teve que se esconder no guarda-roupa, para não ser surpreendido pelo dono da casa. Mas porque me disse que eu havia de rir-me ou zangar-me, Raib. Ele digo. Ao subir as suas escadas, vinha quietamente pensando nesse episódio galante. E quando entrei nesta sala, e dei com a senhora a fechar presurosa o guarda-roupa, quase me convenei de que Ross, com um riso forçado. Que ideia, IDB. Aí está, a senhora riu-se, não se zangou-me ele a perder. Foi uma impressão passageira, e tudo se desfaz desde que se abra o movei. Vai abriu. Ross, com um gírito. Não corra defender o guarda-roupa. Ribeiro fica perplexo. Entramos Joana e Isabel. Cena 6 Ernesto no guarda-roupa Rosalia, Ribeiro, Joana Isabel, Joan. Vamos entrando Odena Rosalia, Ross. Dona Joana, Belinha Isabel. Que tem Rosalia, João, apertando-lhe essa mão. Foi verdade, está tão alide, como treme ato segundo Ross. Não tenho nada, dê-me o seu chapéu, João. Daqui a pouco, deixe-me descansar um instante. Senta-se, ternos andado não numa do barador por causa do casamento Raib. Raib, não se afadinhe por isso. Temos tempo, temos muito tempo. Espero que Belinha seja já feliz. A princípio derramou um oceano de lágrimas, mas afinal, como por milagre, Raib. O milagre está explicado nesta carta. Lê e diga-me depois o que é feito de nossa Lília, de sua filha. Dá-lhe a carta. E Rob, reconhecendo a carta com um grito. Noel, Belinha. O que queres tu dizer, Isa? Oh, que vergonha. Esconi o rosto no ombro de Rosalia Rosaleia Aib. Pena tenho eu que não esteja aqui mais gente. Quisera pôr em exposição a desalmada que escreveu isso, Isa, com o rosto escondido e sufocada pelas gerrinhas. Pedopa, Joan. Seja qual ir o conteúdo desta carta, Manuel, dizer o seu procedimento não é digno de um homem de bem. Se houvesse uma nódoa nos sentimentos daquela criança, lavar-é nas águas que correm daqueles olhos. Ib. Não esteja a dar-me sentenças, senhora doutora. Leia a carta e depois falte. John. Se é criminoso este papel, arrasa a carta. No, senhor, mais do que ninguém vi recauir a culpa desse crime. Rebibe baixinho. Daqui a pouco ficará satisfeita com teu marido, mas vá lá para dentro, e leva contigo dona Rosalia Belinha. Joy, bicho. Dentro daquele guarda-roupa contrabando. Tudo te direi depois. Retirem-se, quero evitar um escândalo, João. Não percebo. A Rosalia Donap. Rosalia lhe vindo ao seu quarto de toilette. Ross, sem se mover. Olha para o Joa recém da roupa. Ribeiro fa-olha um signal de inteligência. E lá aproxima-se dele. Braibe. 32 ao manjar, Horus. Façam favor. O indica o caminho às visitas. As 3 senhoras. Cena 7 Ribeiro. Ernesto, depois Rosalia. Ribeiro mal se apanha só, olha para todos os lados e vai abrir o guarda-roupa. Texto integral. Saindo. Lome caro, senhor Ribeiro, não me perca e ouvi tudo, Aib.
Perdeu eu, quando o senhor, além de me salvar a vida, salvou minha filha, vou minha ona e é justo que eu o salve também. Uma almanjarra por um gebonde, e se soubesse. Dona Rosalia e eu tínhamos acabado de cortar as relações quando ouvimos a sua voz no corredor. Juro-lhe que vou para São Paulo, onde me espera um emprego vantajoso. Aibe, ora ande lá para não cair na outra. E não promete para não faltar. Alas Alicão foi poderosa, deu. Antes de sair, creia, senhor Ribeiro, creia que as rainhas relações com esta senhora nunca foram além de inocentes coloquis. Reibe. Ainda entrando com altive. Não saia, sem saber que a notícia da sua indiscrição e deixe inteiramente que lênia no tocante à natureza dos sentimentos que de hoje em diante, se nutrir a seu respeito. E de-lhe as costas e detesa ao prosenibe. Muito bem, muito bem. É muito conveniente que tenham queixas um do outro. Ernesto quer aproximar-se de Frussalia, Ribeiro impédio. E vai ao São Paulo, senhor Arthur. Muito comovido. Uma moça, Rosalia calha em uma cadeira, e esconde o rosto nas mãos. Raibe, não chore, dona Rosalia, faça de conta que nada disto aconteceu. Conte com a minha discrição. Parena. Vena cá. Rosalia. Aturizeiro Macedo como Lois Geise lhe o entregou. E mais nobrezer o cumprimento dever quando custa um sacrifício. Ato segundo céu na 8 Coisalia, Ribeiro, depois Joana, depois Macedo e os 2 homens. Raibe, Isabel que entra enleada. Vem cá, minha filha, dá cá um abraço. Casa-te com quem bem te oferecer ouviste. Escolha um novo, o teu gosto, Isabe. Que está dizendo papai? Pois consente que eu orne case com Alfredo Lemos Liblib. Com ele ou com outro quer. Isso é contigo. És dona do teu coração. Que felicidade! Indo ao encontro de Joana, que entra. Mamã. Papai consente que eu me case com ele, Joan. Teu pai que as barbas de molho, minha filha, faz muito bem. Mac, entrando com os 2 homens. Entrem. Olá, como isto está floreado, olha, ao ouvir a voz de Macedo, levanta-se e furremanha um grupo com as outras 2 senhoras. Desarme o bicho. Os 2 homens dirigem-se para o guarda-roupa e preparam-se para desarmar o Abe. Então vais desfazer-lhe da almanjarra, Mac. Queres saber de uma coisa engraçada? Minha mulher quis hoje fazer-me crer que tinha escondido um namorado lá dentro. No prelo contos puspusses e que Arthur Azevedo um volume de 200 páginas.